Então tá, na lista 5, a questão 4b. Tá pedindo para que a gente analise o domínio dessa função e represente geometricamente também essa região de domínio. É uma função de 3 variáveis, portanto o domínio se encontra no R3. E a função é logaritmo neperiano, onde lá no argumento, no logaritmando, eu tenho 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, então eu tenho duas variáveis no logaritmando, e mais um módulo de z. Então eu tenho sim uma restrição, porque o logaritmando a gente sabe que tem que ser maior do que zero. E esse módulo de z aqui está me dizendo que z é uma variável que pode ser qualquer, porque eu posso colocar número positivo, negativo, qualquer número real em módulo, certo? Mas no logaritmando não. Então eu tenho uma restrição, que 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior do que zero, não pode nem ser zero. O que significa que 4 tem que ser maior que x ao quadrado mais y ao quadrado, ou em outras palavras, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor do que 4. Se nós pensarmos numa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, nós temos a equação da circunferência com centro na origem e raio 2. Mas a gente não tem a equação, a gente tem a inequação, mas para analisar a região que envolve o plano XY. Ó. Então, uma circunferência de raio 2, vou traçar aqui. Então, no plano XY, eu tenho uma circunferência de raio 2. Tá, então, os valores de x e y estão restritos aos valores que estão dentro da circunferência, porque x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4, fica dentro da circunferência. A própria circunferência não entra nos pontos do domínio, porque se eu colocar os pontos sobre a circunferência vai dar logaritmo dependendo de zero, e não está definido. Então aqui a gente vai deixar pontilhadinho, ó. Então a circunferência restringe a região do plano XY, porém não entra o contorno, tá bem? Então são todos os pontos interiores, esses aqui entram, todos os pontos dentro da circunferência. E o z? O z pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo. Então quer dizer que o z varia em todo o eixo z, todos os valores reais. Qualquer valor real você pode assumir, o que vai acabar gerando um cilindro. Um cilindro, que é o que a gente estuda em geometria analítica, ó, superfícies cilíndricas, circular essa daqui, que tem um centro na origem e raio 2. Então acaba por fechar na minha região de domínio um cilindro. O z varia em todos os reais. Então, na verdade, qual é a minha região de domínio? São todos os pontos interiores ao cilindro. Os pontos que ficam sobre essa região de cilindro aqui não fazem parte do meu domínio, porque daí anularia o logaritmando. Então, o que é o domínio? A região interna. O cilindro. Então, nós podemos escrever assim, ó. O domínio da nossa função são todas as ternas do R3. Então, a única coisa que tem restrição é a parte do logaritmando. O z não tem restrição nenhuma, então tu pode escrever assim, ó. Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor do que 4. Esse é o domínio da tua função, representada geometricamente por um cilindro e todos os pontos interiores a ele, certo?